Boa noite. Foi mais ou menos, não foi? Vamos de novo. Boa noite. Graça e paz a todos. Glória a Deus. Que é isso, gente. Um tempo onde estamos falando sobre intensidade, excelência. Nada mais do que não só falarmos boa noite, graça e paz, mas vivermos, né? Com toda a intensidade, com toda a força que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Quero aqui já agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando pela primeira, pela segunda vez. Sejam muito bem-vindos. Agradecer também a todos os irmãos que estão nos acompanhando ali via online. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje temos a Carla ali, né, a Priscila. É sempre uma alegria tê-las conosco aqui, juntamente com os filhos aí, né? Nossa, tão grandes, hein? Como passa o tempo. Que Deus abençoe, viu? A vida de todas vocês. Obrigado. Palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesses meses, vocês já sabem, né? Intensidade na busca por Jesus, intensidade em viver para a glória dele. E embora estejamos já pregando alguns domingos sobre intensidade na graça, sobre excelência, o Senhor tem colocado algumas coisas muito fortes ao meu coração. Então, intensidade na oração, intensidade na palavra. E perguntando ao Senhor há um tempo atrás, logo depois da última mensagem que preguei, o Senhor disse ao meu coração, e não só disse, mas começou a revelar coisas dentro de mim, na qual eu tenho ficado muito impactado, ao mesmo tempo muito envergonhado, e sempre pedindo aí misericórdia do Senhor. Porque a palavra que o Senhor trouxe nessa noite para nós, trouxe para mim, eu não pretendo esgotá-la hoje. Eu pretendo pregar alguns domingos sobre a intensidade da obediência, usando Jesus Cristo como modelo para as nossas vidas. Olha a profundidade, intensidade na obediência de Jesus ao Pai. E essa palavra obediência, ela tem mexido muito comigo, porque obediência passa por todo o nosso ser, por todas as áreas das nossas vidas. Passa pelas emoções, pelos sentimentos, pelos desejos. E essa é um tipo de mensagem que nós precisamos diariamente estar aos pés do Senhor, pedindo para que Ele nos ensine. É uma daquelas mensagens que precisa encontrar em nossos corações um lugar específico, porque tem o objetivo de nos levar a uma reflexão profunda de como queremos viver os próximos dias das nossas vidas. Como queremos que os nossos familiares queiram viver os próximos dias das nossas vidas. Essa palavra, ela está ligada diretamente àquilo que o pastor Marcos acabou de ler agora. Está ligada às promessas, ao propósito, à missão de Deus para as nossas vidas. Nós fomos escolhidos com um propósito, e com um propósito específico. Fomos separados para vivermos para a glória de Deus. Então o tema da mensagem hoje é... Ainda não. Não, posso até dizer. Intensidade na obediência de Jesus ao Pai. Deus, Ele requer algumas coisas de nós.
E você sabe qual é uma dessas coisas? O que Deus requer de nós? Obediência. Deus requer de nós obediência. João, capítulo 14, versículo 15, é um versículo muito curto, mas é um versículo muito profundo. E eu gostaria muito de desafiá-los essa semana a estar lendo, relendo esse versículo. Diariamente, se possível, 50, 60, 80 vezes no dia, e pedindo para que o Espírito Santo me ensine cada um de vocês o que de fato o Senhor está querendo nos ensinar com esse versículo. O Evangelho de João, capítulo 14, Fabi, versículo 15, vai dizer assim na minha versão, que é a revista atualizada: se me amais. Olha só, parece que tem uma condição aí, não tem? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão. Se vocês me amam, vocês me obedecerão. Deus requer obediência, porque ela é o reflexo do amor, um caminho para a vitória e para a bênção. O texto que o pastor Marcos leu vai nos mostrar que se formos obedientes, não tem como não recebermos o que acabamos de ler e proferir aqui. Obediência é um sinal de fé e confiança em Deus. Pegando o maior modelo deixado para nós de obediência, que é Jesus Cristo, é o que nós queremos compartilhar, se Deus permitir, nesses dias. A intensidade da obediência e submissão de Jesus ao Pai. Quando falamos de obediência no dia de hoje, parece uma palavra indigesta, não é verdade? Quando falamos de obediência e de submissão hoje, a impressão que eu tenho é que gera nas pessoas um desconforto muito grande. Talvez porque a história da humanidade sempre foi marcada por uma ação de desobediência a Deus, por uma vontade contrária à vontade de Deus. Já começa no Éden, com Adão e Eva. Quando falamos de obediência nos dias de hoje, quando falamos de se submeter a algo ou a alguém, é como se fosse uma afronta em nossos corações. É como se fosse, sabe, algo que nos trouxesse desconforto, enjoo, dor. Uma mentira que ainda ecoa muito forte nos nossos ouvidos e no ouvido da humanidade, dizendo que você não precisa ser obediente a nada e a ninguém, porque você é dono da sua vida. Quem manda na sua vida é você. Você já ouviu algo assim? Ou pensou algo assim? Você não precisa obedecer 100%. Você não precisa se submeter a ninguém. Você não é capacho de ninguém. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Você pode entrar e sair e está tudo certo. Porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você já ouviu essa máxima alguma vez? Você já pensou nisso? Quando muitas vezes é confrontado? Mas pensando bem, será que isso é verdade? Será que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, realmente é dono da sua própria vida, das suas próprias vontades? Porque o mundo aí fora,
num ambiente de trabalho, numa roda de conversa. Quando falamos sobre obediência, como quando falamos de submissão, se submeter, parece que a discussão começa, a briga começa. A humanidade tem caminhado por esse caminho. E isso, querendo ou não, tem entrado dentro de comunidades de fé. O que a palavra de Deus nos revela sobre esse assunto? O que a nossa regra, aquilo que precisa ser a nossa regra de fé e prática, trata sobre estas questões. Como é que é tratado esses assuntos na Bíblia? Ou melhor dizendo, como foi que Jesus Cristo lidou com a obediência e a submissão total ao Pai? Como é que foi isso? Será que Jesus, sendo Deus, em algum momento na vida dele, em algum momento quando ele pisou nessa terra, ele foi desobediente? Será que Jesus foi desobediente? Será que Jesus foi obediente parcialmente? Será que Jesus desobedeceu seus pais, Maria e José? Mesmo sendo Deus, será que Jesus desobedeceu às autoridades, mesmo elas sendo má? Será que Jesus desobedeceu em algum momento da sua vida? Será que a obediência de Jesus foi parcial ou foi intensa e total? Hoje, eu só queria trazer uma introdução sobre essa palavra obediência. Das próximas vezes que eu vier aqui, se Deus permitir e quiser, entraremos um pouco mais na vida de Jesus Cristo. Mas a palavra obediência dentro da Bíblia não tem nada a ver com aquilo que eu pensava que era obediência. Não tem nada a ver com aquilo que eu cresci e aprendi aí fora sobre obediência. A palavra obediência, no Novo Testamento, no texto grego bíblico, essa palavra traduzida por obediência no Novo Testamento é hipakoe. Ela vem de um verbo que é formado por duas palavras. A primeira palavra que é formado esse verbo, hipó, significa debaixo, sobre autoridade. Olha só, a palavra que é traduzida para nós por obediência, ela já começa dizendo que essa palavra significa debaixo de alguma coisa, sobre a autoridade de alguém. Então essa é a primeira parte da palavra. A segunda parte, que junta no grego, significa akou, que quer dizer ouvir, escutar atentamente. Wagner, mas o que isso significa? No sentido literal da palavra, na tradução literal, significa ouvir estando debaixo de algo ou de alguém. Significa ouvir com submissão. Isso revela algo poderoso para nós. Significa que obediência no texto bíblico começa pelo ouvir primeiro, e não pelo agir. Primeiro você ouve, primeiro você entende, primeiro você reconhece, depois sim, parte para a ação. Quem não ouve corretamente, nunca obedecerá plenamente. Quem não reconhece a voz de quem fala, nunca obedecerá plenamente.
Obediência como atitude relacional e nunca mecânica. A obediência, ela só pode vir diante de um relacionamento. Porque se não for diante de um relacionamento, ela acaba sendo uma obediência parcial e mecânica. Você sabe o que é uma obediência mecânica? É quando você pede para alguém fazer alguma coisa, e esse alguém não entende, bate o pé e... Muitas das vezes quando eu era pequeno, minha mãe falava assim: Wagner, olha, vai lá no armário e pega tal panela, e eu ia lá bater no pé, abria a porta do armário, quando eu tirava a panela, as outras panelas caíam no chão, eu batia a porta do armário, bah! Imagine como minha mãe ficava com esse tipo de atitude. Isso é obediência? Não. No pensamento grego do Novo Testamento, obedecer não descreve um ato frio, ou automático, ou mecânico, mas uma resposta consciente a uma voz que você conhece, a uma voz que você reconhece. Por isso a importância de lermos a palavra de Deus diariamente. Por isso a importância de uma prática de oração, porque sem relacionamento não tem como você identificar a voz do seu Senhor. Por isso que muitos hoje acham que obedece, mas não obedece, ou quando obedece, obedece pela metade, parcialmente. Obedece simplesmente aquela área que convém obedecer. A obediência que vem do coração, vem da vontade de obedecer. E só acontece quando nós reconhecemos a voz daquele que fala. Nós acabamos de ler um texto que diz que as ovelhas, não é isso? Parece uma palavra que Jesus ensina no Novo Testamento. As minhas ovelhas ouvem. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Olha só, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra. Note a conexão. Ouvir gera fé. Ouvir com submissão gera obediência. Quem reconhece a voz, se submete a ela. Por isso Jesus diz, João capítulo 10, versículo 17, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não ouve a voz? Quem não reconhece a voz? Segundo o que Jesus disse, me parece que não é ovelha, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. A ovelha reconhece a voz do seu dono. A ovelha reconhece a voz do seu Senhor. A ovelha reconhece que quem manda na vida dela não é ela mais. Não é mais a vontade dela, mas é a vontade do seu Senhor. Estão comigo? Estão entendendo? Então nós percebemos que essa obediência bíblica, ela nunca estará ligada às circunstâncias. Por isso que, muitas das vezes, quando a gente chega diante de um ambiente que você não gosta, a primeira pergunta é: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Se Deus falar para você sair, você sai. Se Deus falar para você não sair, ou se Deus ficar em silêncio, então não saia. Porque a obediência não está ligada às circunstâncias. A obediência não está ligada ao ambiente que você chega, que é para você. Não está ligado às circunstâncias. A obediência bíblica não está ligada a pessoas, ao tipo de pessoa do seu convívio. Olha, eu vou ficar aqui porque aqui é mais legal. Lá não é legal. A obediência a Deus não está ligado a esse tipo de coisa. Nunca estará ligado a pessoas.
mas estará ligado diretamente ao seu Senhor, aquele que fala, e as ovelhas reconhecem a sua voz. Não está ligado a circunstâncias, a tipo de pessoas, e nem está ligado à própria vontade. 99,9% das nossas vontades não são as vontades de Deus. É a vontade dele que precisa prevalecer. Então essa obediência que é ensinado para nós na Bíblia, não está ligada às circunstâncias, não está ligada à pessoa do seu convívio, não está ligado com a sua própria vontade. Essa obediência está ligada diretamente à vontade daquele que nos chamou para um propósito. Ou seja, daquele que nós declaramos quando lemos esse versículo aqui, na qual nós estamos debaixo e ele está em cima. Não é ao contrário. Não pode ser ao contrário. Eu estou em cima e ele embaixo fazendo o que eu quero e a minha vontade. Essa obediência que Jesus nos ensina e vai nos ensinar, está ligado diretamente à rendição, a sacrifício. Quando somos confrontados a obedecer, e essa palavra, quando você para pensar, e é essa a ideia de você meditar no texto de João durante a semana, ela está ligada a todos os setores da tua vida, a todas as áreas da tua vida. Está ligado no teu relacionamento com o vizinho, está ligado com o relacionamento que você tem com o teu patrão, está ligado com o relacionamento que você tem com as tuas autoridades, seja ela política, seja ela eclesiástica, seja o que for. Obediência aqui envolve todo o nosso ser. Por quê? Porque quando aprendemos, e eu estou nesse caminho, eu também estou nessa aula. Quando aprendemos sobre obediência, nós vamos aprender que as nossas vontades precisam ir para a cruz todos os dias das nossas vidas. Então, quando somos confrontados a obedecer a uma autoridade, a ser submisso a alguém, muitos de nós não concordamos. E batemos retirada e batemos o pé. Aqui não é lugar para mim. Mas percebemos que não é a nossa vontade, mas é a vontade daquele que um dia declarou que gostaria de ter um relacionamento comigo e com você. Aquele que nos amou primeiro. Mas a vontade daquele que um dia eu declarei Senhor da minha vida e dei o controle total da minha vida a Ele, que é Jesus Cristo, esse precisa reinar em nossos corações, no lugar de honra e de primazia. Mas o que é mais triste é que as estatísticas mostram ao contrário. Mostram pessoas que estão no comando total da sua vida. Afinal, quem paga as minhas contas sou eu. Então, para que me submeter? Ou, posso até obedecer apenas até aqui, até onde é confortável para mim. E a partir do momento em que requer algum sacrifício do eu, aí eu pulo fora do barco. Chamamos isso de obediência parcial. O que é uma obediência parcial? A obediência parcial, ela nasce na conveniência, no conforto. Obedece enquanto não exige renúncia e nem sacrifício. Sabe aquele cara que chega e fala assim: olha, eu estou contigo, estamos junto, caminha com você, e você fala: pô, esse cara está com mais. Na primeira hora que tu confronta ele com algo, ou a primeira hora que você percebe que ele cometeu um erro e você vai tentar exortá-lo, pronto. Tem um exemplo na Bíblia de uma obediência parcial. E eu queria gastar um tempo aqui, Fabi. Eu vou me ajeitar aqui, porque eu acho que a versão... Deixa eu ver aqui se eu consigo sair daqui. Eu acho que eu não vou conseguir não. Eu vou ler na minha versão aqui mesmo. Ah, lembrei. Peraí. Me achei aqui.
Eu vou na NVI. É fácil para você? 1 Samuel capítulo 15, queridos, eu vou ler. Eu sei que está calor, é um texto longo, mas em respeito àquelas pessoas que não conhecem, sabe, a vida de Saul. Mas é um texto muito lindo e muito rico. Você não vai se cansar, tá bom? Então 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, vai dizer assim. Está comigo, Fabi, já? Obrigado. Samuel disse a Saul. Saul era o rei, tá bom? No primeiro versículo já vai dizer aqui, ó. Samuel dizendo: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Então, Deus escolheu o profeta Samuel para ir até Saul e ungí-lo como rei de Israel. Beleza? E aí, Samuel vai dizer assim para Saul: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Olha só, tudo o que lhe pertence. Não os poupem, mantém homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disso, aos quineus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou, não matou, mas capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois. Lembra que a ordem era para matar todo mundo, inclusive os animais. Então ele poupa, não só Agag, mas as ovelhas e os bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era, olha só, desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu, olha só, um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Olha só, eu seguir as instruções do Senhor. Olha que cara de pau. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse, que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse ao Saul: fique quieto, e lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, e enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu o Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e boi do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: olha que lindo isso. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios,
quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou na barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Triste história. Um homem que tinha tudo para vencer, um homem que foi ungido rei, e por causa de uma obediência parcial, colocou tudo a perder. Então isso me leva a crer que a obediência parcial é desobediência, querido. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou eu obedeço, ou não obedeço. Saul obedece parcialmente a Deus, poupando o rei Agag e o melhor do gado. E ele faz quase tudo, mas o quase é desobediência. A obediência parcial não tem relação nenhuma com sacrifício. Obediência parcial evita o confronto com o eu. Porque quando eu sou confrontado, quando eu sou levado a áreas da minha vida que eu preciso entregar, e que eu estou agarrado porque me traz prazer, que alimenta o meu eu, que alimenta o meu status, então eu resolvo não obedecer, eu resolvo maquiar um pouco isso. Obediência parcial evita o confronto com o eu, evita o desconforto. Obediência parcial busca a aprovação dos outros. Lembra o que Saul disse? Fiquei com medo dos meus soldados. Porque uma obediência parcial busca a aprovação dos outros, busca ficar bem com os outros. Mas o que adianta ficar bem com os outros e ficar mal com o Senhor que vê todas as coisas? Querido, que o Espírito Santo nessa noite nos leve a mergulhar em áreas das nossas vidas que precisamos acertar diante dEle. Obediência parcial busca ter o controle da situação. Quer bênção, mas não quer uma entrega intensa, uma busca intensa. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero sacrificar, eu não quero renunciar a nada. Eu não quero separar um tempo do meu dia para conhecer a palavra do meu mestre. Eu não quero separar um tempo no dia, porque eu não tenho tempo para isso, para orar. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Sou muito ocupado. Saul justificou sua desobediência, dizendo que era aqueles animais que eles pegaram para sacrificar ao Senhor. Mas o profeta é tão sábio, tão ungido de Deus, que diz: olha, o que importa sacrifícios e holocausto se você não obedece? O Senhor está atrás daqueles que têm um coração dispostos a obedecer, um coração que deseja viver a obediência. Agora, a obediência intensa à voz do Senhor é ao contrário. A obediência intensa, ela nasce na rendição total.
A obediência intensa, ela nasce quando você tem um encontro com Cristo e você reconhece que você não é nada perto da grandeza e da maravilhosa revelação do Senhor. A revelação intensa, a obediência intensa à voz de Deus nos leva a descobrirmos que nós somos mendigos, que não temos nada de bom para oferecer para ninguém, porque tudo aquilo que nós temos, João Batista disse, vem do alto, tudo que temos de bom vem dele. Nasce na rendição total, no entendimento do chamado e o propósito da missão. A obediência tem a ver com incorporar o chamado, como João Batista fez. Quantos aqui têm um chamado? Quantos nessa noite aqui têm um chamado, têm um propósito da missão? Todos nós temos uma missão a cumprir. A obediência intensa não negocia e nunca vai negociar com a vontade própria, com o eu. E isso tem sido um desafio na minha vida. Quando escolhemos obedecer intensamente, a pergunta que sempre ecoa nos nossos ouvidos é: o que é que o Senhor deseja nessa área? O que é que o Senhor deseja de mim nessas circunstâncias? O que é que o Senhor faria no meu lugar diante dessa situação? Não é a minha vontade. Falaram mal de mim, eu vou lá e... Qual é o propósito de Deus nessa situação que falaram mal de você? Se você é uma ovelha, se você é um servo do Senhor, qual é o seu papel nisso? É pagar na mesma moeda? Algo que você queria muito e alguém disse não. Alguém dá uma sugestão contrária à tua vontade. Qual é a tua reação diante disso? É bater o pé? É encontrar aquele grupinho que concorda com você e ir lá e dizer: o que é que Jesus faria diante de uma situação como essa? Diante de um ambiente de trabalho onde você é confrontado ou tratado injustamente, qual é a sua reação? Você negocia com o teu eu, com a tua própria vontade, ou você vai procurar viver a vontade dele? E nós temos um exemplo em Jesus no Getsêmani. Lucas, capítulo 22, Fabi. Capítulo 22, 42. Está comigo, Fabi, já? Você está mais rápida do que eu, hein? Lucas capítulo 22. Minha revista atualizada, desculpa. Obrigado, Fabi. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Diante de situações difíceis, diante de circunstâncias difíceis, diante de levantes contra você, a pergunta é: Senhor, seja feito a tua vontade. Eu quero agir como o Senhor agiria. E aí sim, nós teremos a vitória. Quando dependermos do Senhor. Deus não busca uma obediência conveniente, mas uma obediência rendida, intensa por Ele. Obediência intensa tem total relação com sacrifício. Não existe uma obediência a Deus sem sacrifício. Aquele que sabe que o caminho diário é a cruz,
aceita o custo do chamado. Por isso, aceitar a Cristo não pode ser da boca para fora, envolve todo o nosso ser, aqui na terra e no céu também. Obediência intensa, Jesus nos ensina que dói, e que pode sangrar, pode trazer humilhações, mas entende que desobedecer traz perdas incalculáveis, destrói, arrasa uma nação, uma família, uma igreja. Jesus aceita o cálice, mesmo sabendo que isso o levaria à morte. Filipenses capítulo 2, Fabi, já estou terminando. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Bora? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência intensa não elimina o sofrimento, mas cumpre o propósito. Você sofreria hoje? Você seria capaz de sofrer hoje para cumprir o propósito na tua vida? Você escolheria diante do Senhor nessa noite, você escolheria sofrer para cumprir a missão que Deus colocou nas tuas mãos? Porque isso tem a ver com uma obediência intensa. Mas ao olharmos para Jesus, percebemos que sua obediência, ela não foi parcial, nem conveniente, foi intensa, absoluta e sacrificial. Jesus não obedeceu apenas quando era fácil, mas quando doía. Não obedeceu apenas quando havia aplausos, mas quando havia cruz. Sua obediência não foi movida por obrigação, mas foi movida por amor ao Pai e compromisso com a salvação da humanidade, porque Ele nos amou primeiro. E qual é o resultado espiritual dessas escolhas, dessa obediência intensa? O resultado é que uma obediência parcial produz aparência de espiritualidade, mas quando vem o problema, ou o deserto, a pessoa desaba, porque construiu a sua casa feita na areia, feita na mentira e no engano. Gera atraso, perda de autoridade e rejeição espiritual. Saul manteve o trono por um tempo, mas perdeu o favor de Deus. A obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Agora, o resultado da obediência intensa produz glória. Ainda que venha o deserto, não será abalado, porque construiu a sua casa na rocha, que é Jesus. Obediência intensa traz exaltação e frutos eternos. Leva à aprovação do Pai. Jesus, após obedecer até a morte, foi exaltado soberanamente. Filipenses capítulo 2, versículo 9 vai falar sobre isso. Onde há obediência intensa, há exaltação divina, querido. Quando obedecemos intensamente, o Senhor prepara uma mesa na presença de todos os nossos inimigos, para que as pessoas vejam a glória do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. A obediência intensa, ela salva, ela transforma e inspira os outros a obedecerem também. Jesus, quando pisa na terra e faz o que fez, inspirou os seus discípulos a fazer igual. A obediência de Jesus trouxe salvação a toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 9 vai dizer: pela obediência de um, muitos se tornaram justos. E eu queria terminar aqui, querido.
a obediência intensa, ela tem um valor. Ela vai custar tudo de mim e de você. Que eu venha me esvaziar, para que Ele nos encha. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações totalmente rendidos e obedientes. É o quanto você deseja ser obediente a Deus que importa. É o quanto você está disposto a lutar contra o seu próprio eu, para viver a vontade do Senhor. Quando olhamos para Jesus, entenderemos que obediência não foi algo que Ele fez, foi quem Ele é, quem Ele foi. A obediência de Cristo não nasceu no Getsêmani, ela foi revelada ali, mas desde o céu até a cruz, Jesus viveu totalmente debaixo do Pai, da vontade do Pai. No céu Ele é obediente, na terra Ele era obediente. Ele obedeceu quando foi enviado, Ele obedeceu quando foi rejeitado, Ele obedeceu quando foi traído, Ele obedeceu quando foi ferido, obedeceu quando não havia aplauso e só havia acusação, Ele obedeceu quando apanhou, Ele obedeceu quando Ele foi crucificado, Ele obedeceu quando Ele sangrou, Ele obedeceu quando Ele sacrificou a própria vida, por amor a mim e a você. E qual é a resposta que nós daremos essa noite, a esse ato soberano de Cristo? Sobre essa obediência intensa que Ele viveu, para nos mostrar que é possível viver, é possível obedecer intensamente nele, na vontade dEle, não na nossa vontade. Obedeceu quando só restava a cruz. João capítulo 6, versículo 38, ele vai dizer assim: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando nós aceitamos a Cristo, para que foi que Ele nos chamou? Foi para viver a nossa vontade? Ou para viver a vontade daquele que morreu por nós? No Getsêmani, a obediência de Jesus atingiu a sua maior profundidade. Ali não houve rebeldia, apenas rendição. O Filho Eterno sentiu medo, angústia e dor, mas não recuou, não parou no meio do caminho. Ele foi até o fim, e o fim foi morte, e morte de cruz. A cruz não foi um acidente, a cruz foi o resultado da obediência perfeita, daquele que veio, pisou na terra para nos ensinar que é possível sim obedecer, que é possível sim dizer não ao pecado, que é possível sim matar o velho homem e a velha mulher dentro de nós. Tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. E é aqui que o Evangelho explode em graça. A nossa salvação nasceu da obediência de um só homem. Quando Adão desobedeceu e a humanidade caiu, Jesus Cristo obedeceu e a humanidade foi redimida. Qual é a tua resposta hoje, nessa noite? Qual é o desejo do teu coração? Queria orar com você nessa noite. Pense, como é que está essa obediência? E que o Espírito Santo esteja à vontade para passear no nosso meio e ministrar no teu coração verdades profundas e ocultas. Talvez você ame a Deus, mas tem áreas que ainda não foram rendidas totalmente. Talvez você esteja seguindo a Jesus, mas ainda tem áreas que insiste, resiste em obedecer ao Senhor. E a verdade, diante de um Deus que te conhece,
é que obediência parcial é desobediência. Ou entregamos tudo, ou declaramos que estamos no controle ainda da vida. E o primeiro apelo nessa noite é: se há alguém aqui que reconhece que precisa alinhar a vida com a vontade de Deus, áreas de desobediência, escolhas fora do propósito, distanciamento espiritual, este é o momento de voltar. Este é a noite do conserto. A segunda chamada é que, se você deseja dizer: Senhor, eu quero aprender a obedecer como Jesus obedeceu, mesmo que doa, mesmo que me faça chorar, mesmo que me custe a vida, eu quero, Jesus. Mesmo quando nada me será fácil, eu quero. A terceira chamada é: se alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a hora. Eu faço um convite, mas Deus manda você entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite. Se você que nunca tomou essa decisão e gostaria de ser obediente a essa chamada, porque a mesma obediência que levou Jesus à cruz abriu a porta para você hoje ser salvo e sair daqui hoje salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, que nunca fez isso, e gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu queria que você levantasse a sua mão, por favor. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a vida a Jesus e gostaria de caminhar essa vida de obediência? Porque caminhar obedecendo ao Senhor, somente quem é filho, somente quem é filho obedece ao Pai. Quem nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo ainda não é filho, precisa se tornar filho, e assim terá todas as condições de obedecer intensamente a Ele. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Se você se identificou com qualquer uma dessas chamadas, como um ato profético de rendição, não para homens ver, mas para Deus, eu gostaria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Se existem áreas na tua vida que você reconhece que precisa entregar nessa noite em obediência a Deus e dizer: Senhor, olha, tem áreas que eu não tenho conseguido, tem áreas que, sabe, eu preciso de uma revelação, de um toque especial, de uma unção do Senhor. Não se liga nos homens que estão aqui, nem nas mulheres, é você e Deus. Existe alguém nessa noite que está totalmente rendido, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida e visita essa área que eu tenho fracassado. Eu gostaria que você se levantasse no seu lugar nessa noite. Eu convido, Deus que te conhece ordena. Obedecer é um dos maiores sinais que você é filho.
A obediência é uma das maiores provas que você ama o Pai. É uma das maiores expressões de fé verdadeira. A obediência de Jesus mostra a renúncia da própria vontade. Ele não viveu para agradar a si mesmo, mas viveu para agradar ao Pai. São só esses irmãos de verdade diante do Rei da Glória que tudo enxerga? Não é para mim, querido. O restante que está sentado tem obedecido intensamente à vontade do Pai. É você e Deus. É você e o Senhor. É o Espírito Santo que ministra no teu coração. O ano de 2026, ele está ligado exatamente a uma palavra como essa, que não vem de mim, mas vem dele. Como queremos viver bênçãos? Como queremos ser prósperos? Obedecendo parcialmente. O Espírito de Deus diz à igreja: não resista à voz do Espírito Santo. É uma noite de entrega, é uma noite de renúncia, é uma noite de rendição. Senhor, eu me entrego. Nessa noite eu quero rasgar as minhas vestes e colocar a minha cara no pó e dizer o quanto eu preciso de viver a tua vontade, o quanto eu preciso aprender a sacrificar e dizer não ao meu eu. Senhor, está aqui a tua igreja, Deus, homens e mulheres que se levantaram e reconheceram o quanto precisa de uma visitação do Senhor. Vem sobre mim, vem sobre nós, ó Deus, porque nessa noite eu quero declarar, primeiramente eu, juntamente com esses irmãos, que nós precisamos, Pai. Perdoa, Senhor, áreas das nossas vidas que não temos colocado diante do teu altar. Perdoa, Senhor, se não temos ouvido, identificado a tua voz. Perdoa, Senhor, e vem sobre nós, ó Deus, vem sobre as nossas vidas. E a partir de hoje nós queremos, ó Deus, aprender com o Senhor a viver intensamente a obediência. Queremos tomar o modelo de Jesus Cristo e viver para a glória do Senhor e fazer a tua vontade em todas as áreas das nossas vidas, ó Deus. Pai, abençoa, Deus, a vida desses, ó Pai, que tu conheces. Abençoa esses corações, ó Deus, que estão totalmente rendidos nessa noite, e nos dê as plenas condições, ó Pai, de viver e desfrutar das maravilhas que a obediência nos irá proporcionar, Senhor. É o que nós oramos aqui nessa noite. Queremos dizer não ao pecado. Queremos dizer não nessa noite às nossas próprias vontades. Queremos ser movidos pelo teu Espírito a obedecer ao Senhor e estar atento à tua voz. Vem sobre nós, em nome de Jesus, e que neste ano seja um ano de intensidade, de busca por obedecer a tua vontade, porque nós queremos estar preparados para viver o milagre do Senhor nas nossas vidas. É o que nós oramos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus
abençoe grandemente a vida de vocês. E que o Senhor nos dê força, sabedoria, perseverança, para viver intensamente essa obediência que Jesus Cristo tem nos ensinado, pela sua infinita misericórdia. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana.